Pode começar. Olá, bom dia. É uma satisfação, né, nesse sábado, estar compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento sobre o questionamento socrático. Bem, vou me apresentar, né? Me chamo Cristiane Lisita, sou licenciada e bacharelada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pedagoga formada pela Faculdade Anhanguera. Possui, enquanto pós-graduações, psicopedagogia institucional, terapia cognitivo-comportamental, psicologia do trânsito. Tenho formação em terapia cognitivo-comportamental com ênfase na infância, psicoterapia e intervenção em crise e prevenção do suicídio, neuropsicologia clínica institucional, psicopatologia e atenção social, neuropsicologia, e estou fazendo uma pós-graduação em psicologia clínica com ênfase em terapia cognitivo-comportamental. Enquanto experiências profissionais, eu atuo na área clínica desde 2004, né, com a terapia cognitivo-comportamental. Trabalho enquanto perita examinadora do trânsito desde 2007. Sou professora universitária desde 2007 também, né, ingressei nessa jornada. Trabalhei enquanto psicopedagoga institucional em 2 universidades, de 2009 até 2021. Atualmente, sou coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera de Goiânia e coordenadora de pós-graduação dos cursos de Neuropsicologia, Terapia Cognitivo-Comportamental e Neuropsicopedagogia na Universidade Evangélica de Anápolis. Bem, vamos começar agora, né, com algumas frases, né, icônicas, eu poderia falar assim, né? Primeiro conheça a ti mesmo. O que essa frase nos traz enquanto pensamento? Pergunta para vocês que estão aí do outro lado. Bom, eu vou arriscar dizer que é a maior dificuldade do ser humano é ser a si mesmo. Quando você pergunta para uma pessoa quem é, quando você olha no espelho e você vê o seu reflexo, se o seu reflexo te perguntar quem é você, a maioria das pessoas não sabem responder essa pergunta. E é interessante a gente pensar que é uma frase de Sócrates, né? Desde o período pré-socrático, e é uma frase muito atual, né? Conheça-te a ti mesmo é o fundamento para todos nós, né? Nos conhecer nos proporciona ter um autoconhecimento, nos proporciona autonomia emocional, nos ajuda no processo terapêutico, enfim, traz vários benefícios para a gente, né? E como você mesmo pontuou, é uma pergunta e uma frase, né, que nem todas as pessoas sabem responder, mesmo fazendo perguntas muito básicas, né? É, aquelas perguntas meio clichês, né? Me fale 3 pontos positivos, me fale suas qualidades, seus pontos de melhoria. A gente vai se deparar com pessoas que, infelizmente, não têm essa autopercepção e não têm esse autoconhecimento. Outra frase, né, icônica também só sei que nada sei, né, do nosso filósofo Sócrates, que tanto contribuiu e tanto contribui, né, por colocar nos termos presentes, para a terapia cognitivo-comportamental. Só sei que nada sei. O que essa frase traz de impacto para nós? Já pensaram sobre isso? Já refletiram um pouquinho sobre isso? Como que ela nos impacta? E o quão profunda ela é? Bom, eu tenho essa frase como perspectiva de vida, principalmente dentro das áreas de conhecimento que eu me dispus a aprender, tanto quanto em teologia, tanto quanto em publicidade e propaganda e agora em psicologia. Eu sempre busco estar aprendendo um pouco cada dia, porque por mais que a gente aprende, a gente não sabe de tudo e a gente não sabe quase nada. Então, só sei que nada sei. E estou disposto a aprender um pouco cada dia mais. Eu acredito, Vinícius, que essa é a nossa vertente enquanto profissional, né? Sempre está buscando mais e entender que o conhecimento, ele basicamente, ele nunca é suficiente. Vou até usar esse termo, ele nunca é suficiente, né? Que a gente sempre está aberto e tem que estar aberto a aprender mais, ter novos conhecimentos, né? E nos aprimorarmos, né? Enquanto profissional e também enquanto lado pessoal, né? Interrompi, pode falar. Não, só concordei com a senhora.
Só sei que nada sei é uma frase de Sócrates, né, que basicamente desenvolveu o diálogo socrático, ou método socrático, né, como nós falamos, né, e ele buscava levar para as pessoas reflexões que colocavam em xeque as certezas que as pessoas tinham, né? Então, a gente fala muito que Sócrates, ele contribui para a terapia cognitivo-comportamental porque ele nos permite, por meio da sua técnica, né, levar questionamento para os nossos clientes ou os nossos pacientes sobre as certezas da vida, sobre as situações, sobre as condições, né, da vida. Então, basicamente, o questionamento socrático, né, foi um método, uma técnica desenvolvida por Sócrates, né, que foi um filósofo grego, e ele basicamente passou a vagar pelas ruas de Atena, conversando com as pessoas, como eu falei no slide anterior, questionando-as e ensinando a pensar por esse método. O método socrático, ele traz as ideias das pessoas em 2 passos. O primeiro passo é a maiêutica, que é uma ferramenta retórica argumentativa, que consistia em sucessivas perguntas sobre a essência de algo, sobre o que é algo. E também é baseado na ironia, né? Então, Sócrates, ele em tom irônico, não sendo irônico, mas em tom irônico, ele dava ao interlocutor a oportunidade de desconcertá-lo e mostrá-lo que o conhecimento que ele julgava ter estava, na verdade, incorreto. Então, nós chamamos, né, o questionamento socrático também como diálogo socrático, maiêutica, o método socrático. É uma técnica que não é exclusiva da terapia cognitiva comportamental, né, até porque foi uma técnica desenvolvida por Sócrates, mas é uma técnica que nós entendemos que é o pilar, né, e, entre aspas, né, é a coluna dorsal ali que nos proporciona termos resultados muito eficientes na prática clínica. Então, por meio da técnica, o cliente, né, ou o paciente, ele é guiado até alcançar novas verdades, novos modos de encarar e aceitar a realidade que ele cerca, e com isso ele acaba conseguindo enxergar uma perspectiva diferente. Pode ser muito eficaz para proporcionar mudanças em padrões de pensamentos e crenças rígidas, e com isso provocar mudanças na vida do paciente por meio da reestruturação cognitiva. É uma técnica utilizada quando o psicólogo estrutura perguntas que são intencionalmente realizadas a partir do que ele pensa e que poderia ajudá-lo a guiar seu paciente à reflexão, à mudança de pensamento, à flexibilização cognitiva. É um método, né, que Sócrates utilizava para ensinar seus alunos a pensar sobre o pensamento, né? E como que eu posso pensar sobre o meu pensamento, né? Então, Sócrates fazia perguntas abertas, né? Às vezes, dentro de um contexto clínico, a gente observa muito, né, um movimento de se perguntar utilizando por quê, né? E eu sempre falo, por que não é socrático? Por quê? Porque não leva o meu paciente a pensar sobre. Então, o porquê, basicamente, ele fecha, né, a resposta do paciente. Então, o ideal é que se faça perguntas abertas. É uma técnica interventiva, né? Então, assim, aqueles alunos, né, aqueles profissionais, né, que às vezes buscam entender aonde que entra a descoberta guiada, aonde entra o questionamento socrático, né, porque são 2 técnicas ali que caminham juntas também. Eu sempre falo que é uma técnica interventiva, ou seja, eu viso reestruturar a parte cognitiva do meu paciente, né? Então, basicamente, quando eu falo de descoberta guiada, eu falo de uma técnica que ela é o quê? Avaliativa. Eu busco, por meio de perguntas, entender o funcionamento do meu paciente. Como eu falei anteriormente, é um dos pilares da terapia cognitivo-comportamental. Apesar de ser uma técnica de longe a mais utilizada, a gente percebe muito, e eu percebo muito quando eu vou dar supervisões, ou até mesmo em sala de aula, que há uma dificuldade muito grande em aplicar a técnica. Por que a dificuldade em aplicar a técnica? A gente não tem um roteiro de perguntas, né, para nos guiarmos no primeiro momento para a aplicação da técnica, né? Então, a gente vai
De acordo com o funcionamento do nosso paciente, a gente vai estruturando perguntas que são importantes para ajudá-los a fazer essa reestrutura, né? Então, o que eu percebo é que alguns psicoterapeutas e psicólogos sentem muita dificuldade por não ter essas perguntas prontas, né, para poder fazer no primeiro momento, né? E, como eu falei agora há pouco, uma outra questão é muita dúvida em relação à descoberta guiada e questionamento socrático. Em que momento eu utilizo um, em que momento eu utilizo o outro? E qual a diferença de um para outro, né? Já que as duas visam também levar à reflexão, né, sobre algumas demandas do paciente. Mas, como eu falei, questionamento socrático é uma técnica interventiva que vai visar a reestruturação cognitiva do meu paciente. Quando eu penso em descoberta guiada, o que que eu penso? Eu penso em perguntas, né, que, entre aspas, ali, né, eu vou guiando para o meu paciente pensar ou descobrir algo. Quais são os objetivos dessa técnica? Primeiro, ensinar os pacientes a avaliar e reestruturar seus pensamentos. Ah, mas será que é difícil, assim, ensinar os pacientes a avaliar e reestruturar os seus pensamentos? Eu sempre falo, né, dentro da minha experiência clínica, que nós fomos ensinados desde criança a identificar emoções, né? Então a gente sempre sinaliza: hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste, hoje eu estou desanimado. Então, pelo processo mesmo de aprendizagem, nós aprendemos a sinalizar as emoções. Contudo, nós não fomos ensinados a nos perceber enquanto pensamentos, né? Então, dentro do contexto clínico, tem muitos pacientes que vão encontrar dificuldades, né? Que a gente fala, né? De identificar pensamentos, né? Na TCC nós trabalhamos com pensamentos automáticos, os pensamentos automáticos, e diferenciá-los das emoções, né? O tanto que é uma das primeiras, poderia falar, né, das primeiras intervenções que nós fazemos dentro do consultório é auxiliar o paciente a identificar pensamentos automáticos, o que são os pensamentos automáticos, né, e a relação que esses têm com as emoções. Então, é uma dificuldade muito grande dentro do contexto clínico a gente levar isso para o nosso paciente. Até às vezes para a gente mesmo, né, até adentrar no processo. Tem o objetivo de ajudar o paciente a reconhecer e modificar o pensamento desadaptativo. Também tem o objetivo de incentivar os pacientes a submeter seus pensamentos à análise lógica e, muitas vezes, aumentar a curiosidade e o engajamento terapêutico. Pode auxiliar a identificar pensamentos, imagens e crenças, possibilitando examinar o significado atribuído pelo paciente aos eventos e avaliar as consequências de pensamentos ou comportamentos, principalmente os disfuncionais. Como eu falei agora há pouco, né, ele ajuda a promover a reestrutura cognitiva, ou seja, ele ajuda a promover uma forma diferente de pensar, né, com novas possibilidades. Ajuda o paciente a enfraquecer o pensamento disfuncional, colocando esse pensamento em dúvida e gerando novas formas de pensar, né, novas alternativas sobre aquela mesma situação. Auxilia na definição de problemas, na identificação de crenças e nos ajuda também a avaliar o significado de eventos ou avaliar também o comportamento. E, basicamente, ele traz à tona o que o paciente está pensando e desenvolve para algo mais funcional. Como usar? A utilização da técnica deve ser feita segundo o registro de pensamentos disfuncionais. O registro de pensamentos disfuncionais é um registro que nós temos, né? Mas também nós podemos elaborar com o nosso paciente dentro do contexto, onde o paciente ele vai descrever uma situação, um pensamento e uma emoção, né? Então, por meio desse registro, o terapeuta consegue identificar os pensamentos disfuncionais, né? E com isso, nós ajudamos o paciente a avaliá-los por meio de perguntas que o levem a pensar dessa forma, ter verdadeira compreensão na tomada de decisões racionais e, claro, segundo as suas próprias conclusões. Habilidades importantes para poder desenvolver o questionamento socrático.
ser empático e assumir uma postura colaborativa, né? Um dos princípios básicos da terapia cognitivo-comportamental é aquela abordagem que ela é o quê? Colaborativa, ou seja, terapeuta e paciente andam juntos, né, para ajudar nessa modificação desses pensamentos do paciente, né? Então, é sempre muito colaborativa. Quando nós falamos de empatia, né, ser empático, né, parece algo simples, né, e parece também algo tão, como é que eu posso falar, tão inerente ao psicólogo, né? Saber fazer comentários empáticos, né, e apropriados frente ao momento é uma habilidade muito a ser desenvolvida. Por quê? Qual que é a diferença de ser empático e de querer, de repente, agradar o paciente, na percepção de vocês? Eu já falei demais, deixa a galera responder aí. Uhum. E aí, pessoal, a Cris fez uma pergunta aí. Quem tá online aí? Cris, repete a pergunta, por favor. Eu estava falando aqui, né, que a gente fala de habilidades importantes para executar o questionamento socrático, né? E a primeira delas é ser empático e assumir uma postura colaborativa. E eu sinalizei que ser empático, né, e ter a postura colaborativa é um dos princípios básicos da terapia cognitivo-comportamental, né? E quando nós falamos de empatia, parece que é uma habilidade que é muito inerente ao psicólogo, né? Mas será que é fácil colocar na prática essa habilidade? Né? O que às vezes eu percebo muito em supervisões e leituras também, né? É que muitas vezes nós confundimos ser empático com fazer comentários que possam, de repente, agradar o paciente da gente. Aí eu estava perguntando, qual é a diferença de um para outro? Quando eu sei que eu estou sendo empático, como é que eu posso fazer comentários empáticos? Ah, entendi. Realmente isso é uma dificuldade. Até a gente mesmo fica com aquela sensação, nossa, será que vai achar que eu tô concordando? Será que... Então, assim, eu acho que fazer comentários de que compreende a situação, que entende como a pessoa está se sentindo, trazendo mais para esse ponto, né? Que você consegue pensar o que ela está sentindo ou entender, entendeu? Sem levar assim de tô concordando porque eu quero te agradar. Exatamente, quando a gente tem, né, uma postura empática, a gente valida, né, o sentimento do nosso paciente, né? Eu entendo o quão difícil é para você, eu imagino quão dolorosa para você seja a situação, né? Então eu consigo me colocar no lugar, né, do nosso paciente ali, né? Claro que dentro de um contexto assertivo, né? A minha fala tem que alcançar o contexto que o paciente me traz. Ter uma aliança terapêutica, né? Aliança terapêutica, o empirismo colaborativo, se eu não tiver isso com o meu paciente, técnica nenhuma consegue evoluir e até o processo terapêutico também não consegue evoluir, né? E uma das maneiras que eu tenho para conseguir formar essa aliança terapêutica é ser empático e ter uma postura colaborativa. Ter uma curiosidade genuína. O que seria uma curiosidade genuína? Também, né, quando nós falamos de aliança terapêutica, nós falamos também de curiosidade genuína. O que seria uma curiosidade genuína? O paciente Acho perceber que você está de fato interessado no que ele está te trazendo. E você buscar entender além do que ele te traz, né? Ficar atento àquilo que ele te traz enquanto demanda, explorar aquilo que ele te traz enquanto demanda, né? Formulando perguntas que sejam interessantes, né? Então, demonstrar o quão você está empenhado para ajudá-lo nesse processo terapêutico, né? Verificar o nível de compreensão do paciente, né? Então, sempre falo que a minha fala tem que abraçar, entre aspas, né, o nível cultural, o nível educacional do meu paciente. Então, as perguntas que eu faço também, né, tem que ser perguntas que meu paciente consiga responder conforme o seu grau, né, de estudo ou grau cultural, nível cultural, no caso, né? Estimular também o automonitoramento.
O que seria o automonitoramento? A gente estimular o nosso paciente a identificar pensamentos disfuncionais, ajudá-lo a identificar como trabalhar com esses pensamentos, né? Então, estimular o automonitoramento é fundamental e ter uma escuta ativa, quer dizer, eu estar ali pelo e para o meu paciente, né? Sem julgamentos e estando ali visando ajudá-lo nesse processo. O que às vezes a gente percebe, né, quando a gente pensa muito em questionamento socrático, a gente vê muito isso na prática, e que nós entendemos também uma distorção para o lado do terapeuta, né, que está conduzindo o processo terapêutico, é fornecer uma descoberta guiada ao cliente, ao invés de guiá-lo até essa descoberta. Então, é sempre bom relembrar que o nosso papel está junto com o paciente ou o cliente da gente, guiando e fornecendo perguntas de modo que o paciente irá chegar no seu tempo em sua descoberta, né? Então, aquela questão assim, a gente não dá a resposta para o nosso paciente, né? A gente dá questionamentos, nós possibilitamos para o nosso paciente a pensar sobre as demandas que ele traz, sobre os questionamentos que às vezes ele tem, né? Então, nós não respondemos pelo paciente, o paciente é que tem que responder aos nossos questionamentos dentro do seu tempo. Então, nem sempre ele vai conseguir responder naquele momento, mas no tempo dele ele consegue responder. Sócrates não deixou nenhuma obra por escrito, né? Como eu pontuei para vocês, uma das dificuldades muito encontradas nos psicoterapeutas, né, ou nos psicólogos, principalmente que estão formando, né, é se sentirem um pouquinho perdido em relação ao que eu vou perguntar, em que momento eu tenho que perguntar, né? Só que a gente tem algumas questões norteadoras que podem nos auxiliar nesse processo. Agora, sempre é bom relembrar que as perguntas que eu faço, né, elas têm que atender a uma funcionalidade, ou seja, aquilo que eu vou perguntar tem que agregar ao processo terapêutico. Então, a gente pode utilizar o exame de evidências. Qual a evidência em favor desse pensamento e contra esse pensamento? Testar evidências ou provas concretas e não achismos, né? Eu acho que. Não. Quais evidências que você tem baseados na realidade? Estou baseando esse pensamento em fatos ou sentimentos. Observar muito isso, porque sentimentos muito fortes podem ofuscar a nossa percepção da realidade. Aí vem entrar na distorção cognitiva chamada emocionalização. Né? Então, eu respondo pela emoção, eu não respondo pelo pensamento baseado em fatos. Quando a gente fala, né, do paciente responder pela emoção, a gente vê muito isso na prática quando o paciente da gente traz um pensamento como realidade, não como probabilidade. Né? Então, a gente percebe muito como as emoções interferem nesse processo de autopercepção. Esse pensamento é preto ou branco? Quando a gente utiliza a palavra preto ou branco, nós nos referimos a quê? Às dicotomias, ou seja, nós referimos às distorções do pensamento, aquelas dicotomias de tudo ou nada, né? Aqueles pensamentos mais rígidos que não têm uma flexibilidade na forma de gerir. Estou olhando para todas as evidências ou apenas as que apoiam o meu pensamento? Né, a gente percebe muito isso dentro da prática clínica, que muitas vezes os pacientes da gente, eles fazem um reporte, entre aspas, né? Eles captam, né, na realidade deles, situações que vêm reforçar ou alimentar as crenças centrais deles. Né? Isso é muito comum, que a gente percebe que acontece, né? Será que eu não estou exagerando, por mais verdadeiro que meu pensamento possa parecer? Ou seja, será que eu não estou catastrofizando uma situação? Será que eu não estou aumentando a situação? Alguém passou esse pensamento para mim ou essa crença? Qual seria a fonte? É curioso pensar dessa forma, né? Pode pensar assim, Cristiane, mas alguém passa um pensamento ou passa uma crença? Já ouviram falar naquelas pessoas esponjas? Alguém já ouviu falar sobre elas? Sim. O que seriam essas pessoas? Ou quais seriam essas pessoas, né? Aquelas que absorvem tudo que está ao redor, né? Se ela está Uhum. num ambiente alegre, ela está alegre. Se ela está num ambiente triste, ela fica triste. Se ela está num ambiente onde tem muita
Quando tem muito estresse, ela fica estressada, ela absorve aquilo que está no meio. Ela não tem algo próprio dela, né? Uhum, exatamente, né? E com os pensamentos É também não Maria são vai com as diferenças. outras. Oi? É Maria vai com as outras. É, seria um pouquinho isso aí, né? Então, há muitas pessoas, né, elas, entre aspas, né, pegam um pensamento da outra, ou pegam uma crença da outra sem questionar, né? Como nós falamos ali, né? São aquelas pessoas mais influenciáveis, são aquelas pessoas mais, entre aspas, esponja, que vão absorvendo do meio, né, todas essas condições. Então, é importante observar isso também, né? E qual é essa fonte, né? De onde eu tirei essas informações, esses pensamentos distorcidos ou essas crenças? Bem, quando nós pensamos e falamos sobre questionamento socrático, como eu falei para você, né, a gente não vai ter um manualzinho com perguntas prontas, né? Só que cada autor vai trazer de uma forma diferente um direcionamento para o questionamento socrático, né? Então, a gente tem o Basco, a gente tem a Cristina Padeschi, que, né, tem o Robert Lear, que ele vai trazendo manejos para conseguir fazer um questionamento socrático de excelência, né? Quando nós falamos de questionamento socrático de alto rendimento, primeiro ponto, tem que observar os principais pontos ao fazer o questionamento. Para quem já está em atendimento, né, para quem está no estágio, já está atendendo, podem perceber e podem avaliar que o paciente traz para a gente várias demandas, não é verdade? Várias demandas, né? E se a gente não conseguir estruturar a sessão, a gente acaba se perdendo nessas demandas, né? Mesmo quando nós focamos na estrutura da sessão e que o paciente traz apenas uma demanda, ele traz vários pontos, várias situações, vários pontos ali a serem avaliados, e cabe ao terapeuta observar qual é o ponto X que ele vai pegar para conseguir fazer o questionamento socrático, né? De repente, o paciente ele traz para mim uma demanda que não é tão importante assim, né? Quando eu falo uma demanda que não seja tão importante, trabalhei uma demanda com o meu paciente, ele traz algo no final da sessão que, ao meu ver, não é tão importante, né? Então, será que é necessário mesmo fazer esse questionamento socrático? Claro que quando eu avalio o que não é tão importante, isso é colaborativamente junto com o meu paciente, tá? Então, dentro da fala do meu paciente, eu tenho que observar quais são os principais pontos que realmente eu tenho que fazer esse questionamento socrático. Nós falamos que nós podemos utilizar uma mini formulação para identificar os pontos-chave e as oportunidades que podem ser responsáveis, né, para esse trabalho do questionamento socrático. Tem alguém na sala aqui que já trabalha com a terapia cognitivo-comportamental? Na prática mesmo, sim ou ainda não? No estágio. Só no estágio, né? Quando vocês forem ingressar na prática clínica de vocês, vocês vão exercer a TCC, assim espero, né, de uma forma mais aprofundada, entre aspas, né? E vocês vão começar a fazer, né, o diagrama da conceitualização cognitiva, né, que nós temos que fazer desde a sessão de avaliação, né, e até o final do processo terapêutico. Quando ele fala que pode-se usar uma mini formulação para identificar essa mini formulação, eu posso, inclusive, fazer dentro do diagrama de conceitualização cognitiva. Alguém recorda o que é o diagrama de conceitualização cognitiva? Sim, é o que a gente identifica o funcionamento do nosso cliente, como ele funciona. A conceitualização cognitiva, né, é quando eu vou conceitualizar, em termos cognitivos, o funcionamento do meu paciente. Lembram disso? Né? Então, eu posso utilizar, a gente tem um diagrama, né, que tem vários tópicos a serem preenchidos, né, dados gerais, aí tem o registro dentro do diagrama, né, tem 3 colunas de registro, eu tenho crenças centrais, crenças intermediárias, né, pontos fortes, o que mantém a demanda do paciente. Então, dentro da conceitualização cognitiva, eu posso formular esse mini formulário para conseguir captar os pontos chaves para eu poder fazer o questionamento socrático. Aí fica uma questão, fica uma dúvida, até
até o ponto que nós vimos. O questionamento socrático, ele tem que ser planejado pelo terapeuta ou não? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que não. Eu acho que, igual a senhora falou na aula, no início da aula, não é uma coisa pronta, né? O questionamento, ele tem que ser planejado no sentido da demanda, né? Igual a senhora falou. Eu não posso fazer uma pergunta aleatória para o paciente, não tem nada a ver com o que ele está me trazendo. Mas aí entra outra questão. Se eu não sei o que ele vai me trazer, não tem como eu planejar. Então, o questionamento socrático ele é muito baseado no que o paciente já me trouxe ou espontaneamente na medida que ele vai me trazendo. Uhum. Então, eu tenho que fazer esse planejamento ali. Não, ele trouxe uma demanda para mim hoje, eu vou planejar perguntas estratégicas para a próxima sessão. Ok. Ou ele me traz uma demanda agora, nesse momento, e de imediato eu já elaboro ali na cabeça ali algumas perguntas baseadas naquilo que ele me trouxe. É interessante essa fala, né? Quando a gente pensa assim, eu tenho que planejar uma intervenção. Quando o paciente traz para a gente as demandas dele e que nós começamos a desenvolver o plano de tratamento do paciente da gente, tem algumas técnicas que não podem ficar de fora, né? Eu sempre falo, eu defendo muito isso, que psicoeducação, descoberta guiada, questionamento socrático, não tem como eu trabalhar com a TCC se eu não trabalho com essas técnicas. Eu poderia falar que é o básico do básico, né? Se não tem como mesmo. Como você falou, Vinícius, o paciente da gente, ele vai ter um funcionamento, né? E a gente, enquanto terapeuta, já vai entender um pouquinho do funcionamento daquele paciente. Se eu sei o funcionamento do meu paciente, eu vou conseguir, talvez, identificar esses pontos chaves que, para mim, serão importantes. Para quê? Para planejar o questionamento socrático. Então, ele me trouxe uma demanda, eu quero planejar a próxima sessão. Eu posso colocar como planejamento, questionamento socrático, e aquilo que, de repente, eu quero ajudar meu paciente a pensar sobre, e talvez, naquele momento, reestruturá-lo? Sim. Também pode acontecer isso, o paciente chegar com uma demanda diferente, eu não ter planejado, e eu ter que contar com a minha habilidade e competência para quê? Para fazer o questionamento socrático, né? Eu sempre falo, eu sempre defendo muito isso, né? Que a prática nos possibilita fazer um questionamento socrático de excelência, né? Então, quanto mais eu pratico esse questionamento, mais excelente eu fico, né? Em exercer essa técnica, né? Então, vão ter situações que eu vou conseguir planejar, né? Se eu pensar em demandas que o paciente me traz, em planejamento de sessões, eu vou conseguir planejar. E como você pontuou, muitas vezes eu não vou conseguir planejar também. Aí eu vou ter que, basicamente, me alicerçar, né, nos aprendizados, nos conhecimentos que eu tenho sobre o questionamento socrático. É isso aí. O que é importante? Fazer perguntas que envolvam os pacientes no processo de aprendizagem, né? Nós sempre falamos, defendemos, lemos, né? E é um dos princípios da terapia cognitivo-comportamental que é uma terapia que ela é o quê? Psicoeducativa e voltada para os processos de aprendizagem, né? E com o questionamento socrático também não é diferente. Então, quando eu trabalho a técnica do questionamento socrático com o meu paciente, eu tenho que visar também que ele tem que aprender com essa técnica, trabalhar com esses pensamentos, né? Quando ele receber alta do processo terapêutico ou entre os intervalos das sessões. E como é que eu consigo fazer isso? Quando eu consigo fazer perguntas que vão envolver o paciente no processo de aprendizagem. Quando eu faço aquelas perguntas que vão bem na essência das demandas que o paciente traz para nós. Lembra sempre que um dos princípios também da TCC é ajudar o paciente a ser seu próprio terapeuta. Então, quando o nosso paciente ele aprende a técnica e consegue praticar a técnica, eu estou conseguindo alcançar esse princípio, né? De ajudar o paciente a ser seu próprio terapeuta. Ensinar o estilo de questionamento vai incentivar os pacientes a se questionarem para romper os padrões rígidos e desadaptativos de pensamentos. Faça perguntas que deem abertura para a mudança, né? Como nós falamos anteriormente, o questionamento socrático, ele visa o quê? A reestrutura cognitiva, né? Então, tem que ajudar o meu paciente
a mudar a forma, flexibilizar a forma de pensar, né? E buscar mudanças para aquele comportamento. Pode-se focar, conforme for formada a sessão, em apenas 1 ou 2 alvos. Professora, por que no formato de sessão? Já ouviram falar em terapia cognitivo-comportamental de alto rendimento para sessões breves? Eu já vi falar na breve. Agora, essa de alto rendimento, eu nunca ouvi falar, não. Ó, é só uma sugestão de leitura, tá? Vocês conseguem visualizar? Vocês conseguem ver o livro? Mais ou menos, tá pequenininho. Tá Aí sim, consegue ver? não dá para ler. Aí, no final, a senhora mostra, Manda quando tirar foto os pra slides, gente. fica maior. Tá. É terapia cognitivo-comportamental de alto rendimento para sessões breves, né? Do mesmo autor de Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, assim, é uma leitura bem bacana, né? Que fala de algumas situações, de algumas condições, de algumas demandas, né? Que a gente vai ter que mudar um pouquinho o formato das sessões do TCC. Então, são formatos mais breves, tá? Então, vale muito a pena a leitura aí do livro. Bem bacana essa leitura aqui. Escolha perguntas que combinem com o nível de sintomas e a capacidade cognitiva do nosso paciente. Deve ser feita em um nível que estimule uma forma adaptativa e uma forma construtiva do meu paciente pensar sobre. Eu não posso fazer perguntas que confundam ou oprimam o paciente. O que seria oprimir o paciente nesse caso, quando o autor pontua isso? Alguém faz ideia? Fazer pergunta que ele não sabe responder ou que... Justamente, fazer perguntas que ele não saiba responder. E conforme o perfil do meu paciente, qual que poderá ser o problema? Pode quebrar a aliança Problema terapêutica. Pode quebrar a aliança terapêutica, né? Se ele quebrar a aliança terapêutica, talvez ele não vai fornecer um feedback que permita entender que muitas vezes o paciente da gente está fazendo leitura mental. O que mais? Tem ideia? Vamos aqui exemplificar. Vamos supor que eu faço uma pergunta que o meu paciente não saiba responder, ele não saiba a resposta. Eu vou pegar o seu exemplo, Vinícius, quando você falou no início, né, do nosso momento aqui. Eu chego para você, por exemplo, e pergunto: Vinícius, me fale um pouquinho sobre você. Aí você fala assim para mim assim: eu não sei responder. Você consegue me sinalizar os seus pontos positivos? Nossa, que pergunta difícil. Os pontos de melhoria? Também não. É difícil a gente pensar sobre a gente, né? Enfim, eu fui mudando a forma da pergunta para ver se ele conseguia responder. Você consegue me sinalizar o que você gosta de fazer? Pergunta difícil essa também. Então, veja que, às vezes, a gente faz várias perguntas e o paciente não sabe responder. Qual que é o impacto disso? O paciente se perceber como uma pessoa que, entre aspas, né, é muito comum no consultório: eu sou burra mesmo, eu sou burra porque eu não sei responder, né, ela de repente vai achar que eu sou uma pessoa que é displicente comigo mesmo, enfim. Se eu faço várias perguntas que o paciente não sabe responder, muitas vezes como é que eu posso falar em outras palavras? Ir de encontro com uma crença central do meu paciente, além de quebrar, basicamente, a aliança terapêutica, né? Porque se eu quebro a aliança terapêutica, assim como eu falei para vocês, no feedback, muitas vezes ele não vai sinalizar para mim que se sentiu incomodado com minhas perguntas, as quais ele não soube responder, né? Então, eu sempre tenho que buscar fazer perguntas que o paciente consegue me responder. Se às vezes eu perceber que a forma como eu perguntei dificultou a resposta, eu tenho que mudar a forma da minha pergunta.
tá? Então, muito cuidado para não oprimir o paciente nesse sentido. Cristina Padeschi aponta 4 estágios do questionamento socrático. Primeiro, faça perguntas informais. As perguntas informais devem ser motivadas pela curiosidade geral, pela aquela curiosidade genuína que nós falamos anteriormente. Faça perguntas relevantes para que se possa entender o que aconteceu com seu cliente, como ele experienciou a situação a qual ele passou. Exemplos de perguntas que eu posso fazer: quem, onde, quanto tempo, o que você pensou, o que você sentiu, o que experienciou, como é que foi para você viver essa experiência? Então, veja que são perguntas informais, eu poderia falar, né? Quem, onde, com quem, quanto tempo, né? Mas que vai me proporcionar um conhecimento importante para a demanda do paciente. Escuta empática. Além da empatia, assegure sempre que a sua escuta seja uma escuta acurada, ou seja, fique atento àquilo que o paciente traz para você. Não faça interpretações da fala do paciente. Nós sempre trabalhamos com a fala literal do paciente. Expressões de empatia geralmente aumentam a aliança terapêutica, né? Então, quando por meio de gestos ou por meio de palavras, eu sou empático com o meu paciente, isso vai fortalecendo a aliança terapêutica. Pratique o uso de palavras exatas do cliente quando tomar nota, como eu falei para vocês. Aqui nós não pensamos pelo paciente, aqui nós não temos achismos, né? Então a gente tem que anotar basicamente tudo que o paciente traz para a gente, né? Por 2 maneiras, né? Quando a gente interpreta, essa forma de interpretar, ela pode vir acompanhada por sentimentos meus e não os do paciente, né? E quando a gente interpreta, entre aspas, né, nós tiramos o direito do outro de falar, né? Então, sempre trabalhamos com palavras exatas do paciente. Reproduza o que os clientes dizem em suas próprias palavras e imagens, ao invés de parafraseá-las, como eu falei nesse momento. Associe a empatia a um compromisso com algum tipo de aprendizagem ou ação, ao invés apenas de sublimar a resposta emocional do nosso cliente. No início eu falei para vocês que o questionamento socrático é uma técnica interventiva, né? Então, enquanto técnica interventiva, eu tenho que buscar formas de mudar a maneira como ele pensa, ou de repente, trabalhar com as crenças que ele me traz, né? Então, o questionamento socrático, ele visa a reestrutura cognitiva. Então, eu posso associar a empatia, né? Basicamente, com o quê? Com alguma ação que possa proporcionar também essa reestrutura cognitiva. Exemplo: lamento que você se sinta assim. Vamos ver o que podemos elaborar juntas para que você possa aliviar a sua dor. Então, veja que aqui eu fui empática, né? Eu me mostrei empática com a minha paciente e eu propus também fazer algo para melhorar o estado emocional da paciente. Resumo por escrito, né? Não é tão comum dentro da TCC, né? Mas a Cristina Padeschi, ela defende que isso ajuda muito no questionamento socrático. Então, quando os clientes responderem as perguntas informais e você escutar com empatia, fala resumo por escrito do que eles dizem, especialmente informações que podem ajudá-los a encontrar um caminho para seguir em frente com as suas dificuldades. Então, faça um resumo de tudo que o paciente trouxe para você, mas um resumo por escrito. E por 4 segundos. Seria aquele relato da sessão que a gente faz na clínica? No estágio? Não, esse resumo por escrito aqui seria de acordo com as falas que o paciente traz, principalmente quando você questiona, quando você faz o questionamento socrático. Quando a gente faz, basicamente, né, o prontuário do paciente da gente, que a gente vai fazendo os documentos psicológicos ali, a gente faz, né, o que foi trabalhado na sessão, como é que foi trabalhada a sessão, enfim. Aqui eu vou resumir palavra por palavra que o paciente trouxe para mim. Então, aqui basicamente eu utilizo palavras do paciente. Viu a diferença, Vinícius? Senhora.
Aqui são palavras do paciente. Então, o resumo que ele me traz para mim ali, mas com palavras do paciente. E segundo ela, nós podemos utilizar perguntas analíticas sintetizadas. Perguntas sinalizadoras guiam os clientes, né, para combater as expressões, as falas que eles trazem, reunidas em seu resumo, com as questões que estão em processo terapêutico. Então, você pode, depois que você fez o resumo das falas dele, você pode ler com ele esse resumo e perguntar para ele o que você pensa sobre esse resumo, como é que você recebe esse resumo, como é que você percebe esse resumo, né? Então, quando ele fala de perguntas sinalizadoras sintetizadas, é quando eu trago para o meu cliente ali, né, a síntese que eu fiz das falas que ele me trouxe. Perguntas analíticas pedem que as pessoas considerem como usar o que aprenderam e resumiram-se na sessão para desenvolver um plano útil. Essas perguntas ajudam os clientes a elaborar os próximos passos ou novas formas de pensar. Exemplo: como que você pode usar essas ideias e observações para se ajudar essa semana? O que é importante também? Auxiliar os clientes, os nossos clientes, a fazerem resumos por escritos do que eles observaram e aprenderam e formular perguntas sintetizadoras para ajudá-los a aplicar a sua aprendizagem, né? São eixos centrais também do questionamento socrático. Eu já falei para vocês o caderno de terapia, né? Que muitas vezes o paciente da gente, ele faz um caderno terapêutico, né? Aí fica também uma sugestão para que nesse caderno terapêutico, né, o próprio paciente faça esses resumos por escrito, né, e frente aos resumos por escritos, eles consigam observar o que foi escrito por eles, né, e consigam formular perguntas que vão auxiliá-los ao longo da sessão. Quando os clientes elaboram novas ideias para ajudar a si mesmos, a probabilidade de se sentirem capazes e dispostos são muito maiores a experimentar a essas ideias. Então, quando a gente leva o paciente a pensar sobre, quando nós auxiliamos o paciente a encontrar novas formas de lidar com o pensamento disfuncional, né? Quando nós auxiliamos o nosso paciente a modificar crenças disfuncionais, ele fica muito mais engajado no processo terapêutico. Agora, vamos treinar um pouquinho o questionamento socrático? Eu trouxe aqui um pensamento automático disfuncional. Exemplo: ele visualizou minha mensagem desde ontem e não respondeu. Ele deve estar com outra. Como é que eu posso aplicar o questionamento socrático nesse pensamento automático disfuncional? Bom, o primeiro ponto é perguntar para ele quais evidências, né, ele tem, que ele traz de que ele estava, de que a pessoa estava com o outro, né? Quais são as evidências que você consegue me trazer de que essa pessoa estava com o outro? Essa seria uma pergunta. É mais. Vamos supor que eu te responda assim: a evidência que eu tenho é que ele visualizou minha mensagem, ele não respondeu e ele estava online. E aí? Mas por que o fato dele estar online significa que ele está conversando com outra pessoa? Por que para você o fato dele estar online significa que ele está conversando com outra pessoa? Só um itemzinho, sem o porquê. Sem por quê? O que te faz pensar que o fato, qual relação você encontra dele estar online e estar com uma outra pessoa? Justo. Quais outras as perguntas que eu posso utilizar no questionamento socrático? Essas seriam as que vieram na mente agora. Haveria alguma outra forma de pensar a mesma situação? Ele poderia estar online, mas talvez eu esteja conversando com outra pessoa. Como que eu elaboraria essa pergunta? Como é que eu falaria essa dentro do questionamento socrático? Essa pergunta que você fala ou essa resposta? Essa pergunta, né? Como é que eu elaboraria essa pergunta? Aí seria uma resposta.
Então, pois Não é, tem uma pergunta. eu dei a resposta. Como que eu elaboraria a pergunta para essa resposta? Qual que é a resposta? Dele estar online, mas não estar conversando com outra pessoa. Ele pode estar online com o celular, mas não está conversando com outra pessoa. Ou às vezes conversando com uma Entraria nessa, pessoa. entraria nessa pergunta que eu fiz, né? Nesse questionamento. Teria uma outra forma de pensar na mesma situação? Aí eu poderia falar. Talvez ele estivesse trabalhando, talvez ele estivesse respondendo algum problema, resolvendo algum problema. Uma outra pergunta que eu posso fazer. Poderia perguntar para o paciente se, por exemplo, se fosse um casal aí, marido e mulher. Eu poderia perguntar para ela se ela conhecia a rotina dele ou não, não seria viável. Por exemplo, você falou aí, ele poderia estar trabalhando, né? Então, se eu perguntar a ela, qual que é a rotina dele hoje? O que que ele faz hoje? Ele faz isso, isso, isso. Você acredita que por ele estar fazendo isso, 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 ele pode não ter respondido a sua pergunta, a sua mensagem? Seria algo terapêutico? Daria certo? Alfredo, quando a gente faz o questionamento socrático, o ideal é que a gente trabalhe partes por partes. Então, quando você fala de uma rotina, ela vai falar para você o quê? Talvez desde quando ela acorda até o dia inteiro dele. Você vai acabar perdendo o foco do questionamento socrático. Uhum. Então, Então, o ideal é ter essas estruturas de pergunta mesmo, igual você falou, né? Teria outra forma de você pensar a quais são, mesma situação? Uhum, a mesma situação? são as evidências que você Quais são tem. as evidências que você tem? Uma pergunta também que poderia ser feita, por exemplo, dentro desse contexto que você me trouxe, quais possibilidades você acha que ele poderia estar fazendo nesse momento, além de conversar com outra pessoa? Mas o É, além de conversar, eu estaria afirmando que ele está conversando, né? Uhum, uhum. Como é que eu formularia essa pergunta? Ao invés do além, é, ao invés, né? Quais são outras situações que ele poderia estar fazendo, ao seu ver, Além de que estar conversando com uma outra pessoa. Uhum, sim, poderia ser, poderia ser. Quando a gente fala, eu esqueci de fazer uma pontuação. Quando nós falamos da evidência, buscar evidência, sempre são evidências a favor do pensamento e evidências contra o pensamento. Quais evidências que você tem que apoiam essa forma de pensar? Quais evidências que você tem palpáveis na realidade, né? Poderia falar assim, que ele esteja te traindo, uma outra pessoa, né? Quais evidências você tem contra esse pensamento? Se que é fosse, traição para você? hã? Também, né? O que é traição para você? É O que não fato fala dele de... conversar com uma outra pessoa é uma traição para você? Uhum. Né? Essa seria uma pergunta também, né? Porque às vezes ele pode estar conversando com uma outra pessoa, Mas mas não veja, necessariamente. mas veja que ele não falou de conversar com uma outra pessoa. Ela fala que deve estar com uma outra pessoa. Sim, pois é. Então, o que é traição para você? Conversar com uma outra pessoa no WhatsApp, por exemplo, é uma traição? É uma pergunta a se fazer, né? Mas E vamos aí, se a pegar, gente for vamos aprofundar, pegar essa. Ó, e aí, se a interessante. gente Vamos pegar essa perguntar. pergunta e fizer a descoberta guiada, a gente pode chegar numa crença central Pois é, mas olha só. Qual que é o intuito de você perguntar isso para ela? da traição. Aham. Ela pode ter um trauma, ela pode ter uma crença central de desamor, de desamparo, onde ela vê traição em tudo, onde ela se sente que ela pode ser traída, ela pode se sentir não valorizada. E aí, perguntar para ela o que é traição, e aí fazendo uma descoberta guiada dentro do que é traição para ela, ou uma certa descendente, a gente pode chegar na crença central. Olha, Pode chegar em uma crença central, né? central, ou várias crenças centrais, né? Sim. Eu só faria um adendo aqui. Se fosse Sim. assim, ele visualizou minha mensagem desde ontem, não respondeu, ele deve estar me traindo. Talvez caberia até a questão da descoberta guiada aí. Mas aqui ele fala aqui, ó, ele visualizou minha mensagem desde ontem, não respondeu. Ele deve estar com outra. Aqui eu tenho que mudar a forma dela pensar. Ele já traz basicamente um pensamento aqui, né? Ele deve estar com outra, uma possibilidade, né? Aí nós podemos trabalhar com ela vários outros fatores. Primeiro, se fosse uma amiga sua, o que que você falaria para ela nesse momento?
Aí entra a questão. Ele visualizou minha mensagem desde ontem e não respondeu. Ele deve estar com outra. Qual que deve ser o nível de emoção dessa paciente? Deve ser uma pessoa insegura, né? Insegura, e deve ser uma pessoa que também que deve estar no nível de ansiedade alto, né? Ele visualizou minha mensagem desde ontem e não respondeu. Entra aquela pergunta que nós falamos: será que o meu pensamento é baseado em fatos ou é baseado em emoções? Lembra que nós vimos anteriormente? Sim. Também caberia essa reflexão para a nossa paciente. O que é pensamento, fato é fato. A questão é que quando a gente está ligada pela emotividade, nós temos uma tendência a ver o pensamento como fato e não como possibilidade. É verdade. Por mais que ela traga deve estar com outra, ela dá essa brecha, ela possivelmente está vivenciando uma situação como se fosse verdade. É por isso que há o sofrimento. Então, será que esse pensamento meu é baseado na realidade, em fatos reais, ou é baseado nas minhas emoções? É uma outra forma também. Essa para o paciente. Repete, por favor, Vinícius. Como que eu faria essa pergunta para o paciente? Pode perguntar dessa forma. Mas no processo de psicoeducação, geralmente nós já alinhamos isso com o nosso paciente. Então, quando ele traz um pensamento disfuncional, quando a gente vai trabalhar a questão dos pensamentos disfuncionais com o paciente da gente, a gente, no processo psicoeducativo, geralmente nós falamos para ele, né, que nós temos uma tendência a ver pensamento como fato e não como possibilidade. E se eu vejo um pensamento como fato, eu vivencio emocionalmente aquele acontecimento. Ou seja, eu entendo o que está acontecendo, por isso que vem o nível de sofrimento. Quantas coisas nós sofremos por antecipação que não acontecem? É verdade. É a prova maior disso, concorda comigo? Sim, senhora. Então, nós também podemos fazer essas perguntas para ele também em forma de questionamento socrático. Aí, como eu falei para você, né? Aí nós poderíamos também, posteriormente, utilizar a seta descendente para chegar às crenças da paciente, né? Possivelmente ter mais de uma crença ali, para conseguir também buscar uma reestrutura a nível de crenças também. Não é fácil trabalhar questionamento socrático, não. É igual a senhora falou, né? Tem que ter muita experiência para poder fazer um Então, questionamento porque não tem, socrático. a gente não tem um guia, né, que fala assim, olha, faz isso, pergunta isso, pergunta isso. A gente não tem, né? Então a gente tem perguntas que direcionam, né, que nos dão um norte ali, mas é a experiência da gente. É com que o paciente traz para a gente, identificando os pontos chaves, as quais, né, devemos ali investigar e devemos trabalhar. Então, a experiência nos ensina muito isso. Então, assim, qualquer livro que você pega dos autores sobre questionamento socrático, você não vai encontrar um roteiro pronto, é isso, 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 isso. Aí você vai encontrar autores também que trazem vertentes um pouquinho diferentes, né? Embora a essência seja a mesma, questionar para trazer a mudança. Cris, Hum, quando eu descubro a crença central, todas essas técnicas aí, a seta descendente, questionamento socrático, pergunta guiada, vai me levar à crença central do paciente. Beleza, descobri a crença central eles dele. podem levar, a questionamento socrático pode levar, descoberta guiada pode levar, seta descendente leva. Beleza, cheguei na crença central. O que fazer nesse momento? Aí nós temos experimentos comportamentais, principalmente para tentar mudar essas crenças. Então, a gente vai alinhando com o nosso paciente ali, experimentos, os quais ele vai praticar no dia a dia dele ali, para quê? Para restaurar essa crença. Aí é onde entraria o RPD, Entraria o quê? o registro de pensamento disfuncional. Não, o registro de pensamentos funcionais a gente aplica geralmente no início do processo terapêutico. Então, o registro de pensamentos disfuncionais nos auxilia em vários momentos, tem várias funções. Primeiro, nos ajuda a ajudar o paciente a identificar o que é um pensamento, o que é uma emoção, o que é um comportamento, né? Também auxilia o paciente a
verificar ali qual que é a relação que os pensamentos da gente, né, tem nas emoções e, consequentemente, no comportamento, né, que basicamente é o modelo cognitivo, ou seja, a forma como eu interpreto, como eu percebo as situações, influencia na maneira como eu sinto, na maneira como eu me comporto. Por meio do registro, eu posso identificar distorções cognitivas, né? Às vezes, um pensamento automático, ele vem em forma de crença, então ele me permite fazer várias nuances ali. Mas, Entendi. geralmente, é uma das primeiras, os primeiros planos de ações que nós passamos para o paciente. Mas, Aí mas não entra experimento comportamental, não. pois é, e como que é o experimento comportamental? Aí depende do que o paciente traz para a gente. Dá um exemplo aí de alguma crença central, de desvalor, talvez. Me traz aí uma situação prática. Um paciente que foi abandonado pelo pai, cresceu só com a mãe. E ele tem a crença de que ele não é amado por isso, por esse fato. Ele não tem valor porque ele não tem um pai. O pai abandonou ele. Seria uma crença central. Qualquer crença central. Formula a crença central. De que, de que ele não tem. De que as pessoas não gostam dele. Uhum. Porque o pai não gostou, o pai abandonou. Seria essa a crença central. De que as pessoas não gostam dele. Ah, eu não sou amado, por exemplo. Pode ser, aham. Uhum. Aí como é que você pensa em conduzir isso? Eu te trouxe uma crença, e aí? É isso que eu quero saber. Uhum. Aí nós poderíamos utilizar descoberta guiada, questionamento socrático, concorda comigo? Sim. E alinhar com ele atividades na prática para ele testar essas crenças. Então, Ah, aí agora, por exemplo, o que eu vou alinhar depende da fala dele. Ah, e de repente, eu entendo que ninguém me ama porque ninguém me liga. Vamos tentar na prática ligar para alguém para ver como é que as coisas vão se evoluir? É um exemplo de experimento comportamental. entendi. Aqui eu falo de forma superficial, né? Mas seria uma forma. Entendi. Não, mas deu para dar uma clareada aqui. Deu para dar uma Beleza. clareada? Então, se eu pensar em crenças, basicamente, eu posso utilizar, né, ali descoberta guiada, questionamento socrático, e o foco, principalmente, são os experimentos comportamentais. Eu não tinha ouvido. Quando a gente elabora situações para que ele possa testar novas crenças na prática. Beleza, beleza. Obrigado, Cris. De nada. Bem, essas são as referências que eu utilizei aqui para poder elaborar em nosso momento. Alguma dúvida, pessoal? Todas. Então, vamos lá. Se a senhora quiser continuar até umas 5 horas da tarde explicando mais isso aí. E olha que tem muita coisa para explicar, né? Vale ouro, né, Carlos? Ô, momento iguais esse, nós não tem na faculdade, não. Rapaz, o povo, se for isso aí, se fosse pagar um curso, era caro e o povo, todo mundo ia. Então, assim, a gente pode discorrer questionamento socrático, de discórdia, se duvidar, igual você, um dia inteiro mesmo, porque cada autor traz, embora a essência seja a mesma, cada autor traz passo a passo diferente, traz indicações diferentes, mas o que eu trouxe para vocês é o que eu uso no meu cotidiano que dá certo. Né? Eu sempre baseio na Cristina Padeschi, que ela é muito, eu gosto muito da Cristina Padeschi, né? Eu gosto muito do Robert Liag, acho que é Liag, né? Pronuncia o nome dele. Então, é bem bacana. Mas, assim, uma coisa que eu, particularmente, né, me cobrava muito é essa questão de tentar saber tudo. E não dá, igual a senhora falou. Uhum. Tem que ter experiência, a gente vai aprendendo com o tempo. A gente fica assim meio perdido na hora de fazer o questionamento com o paciente, fica. Mas como se diz, a gente está ali para aprender, né? A gente está na faculdade para aprender. E aí, eu vou falar para você, eu aprendo até hoje. Mesmo com tantos anos de formado, eu aprendo até hoje. Eu Então, acredito. foi o que nós falamos, né? Só sei que nada sei. Assim, a gente sempre está no processo de construção de conhecimento, que não tem fim, que não acaba. Então, cada paciente traz para a gente uma experiência diferente, cada paciente traz um aprendizado diferente, cada livro que você lê traz um aprendizado diferente, cada releitura de livro que você lê, você aprende algo diferente, porque o momento é diferente, o amadurecimento é diferente. Então, é um processo contínuo, né, de aprendizado.
contínuo. É. Muito bom. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Eu só agradecer mesmo. Obrigado pelo tempo disponibilizado, pelos ensinamentos. Foi muito bom. A gente vai alinhando outros momentos com outras técnicas, ou talvez até com essa mesa, aprofundando mais. Isso que eu ia falar, você dá mais aulas pra gente. Muito bom. Vamos pegar um momento aqui, planejar e a gente consegue fazer aqui. No próximo semestre nós vamos estar aí rente e eu vou puxar a senhora para trazer aula para nós. Não, planejando, se a gente conseguir planejar, tudo bem. Não, Vem com a maior satisfação. não, eu já vou mandar as datas para a senhora já hoje. A senhora já poder organizar, a senhora escolher as datas que a senhora quer ministrar as aulas. Tudo bem, Vinícius, com a maior satisfação. Aliás, hoje não, né? Porque não soltou o calendário acadêmico ainda, né? Eu tenho que basear a estrutura da liga dentro do calendário acadêmico da faculdade. E aí, assim... soltar o calendário acadêmico que eu preciso saber quando que começa as aulas, hein? Assim, de início de março não passa. Se não for de metade de fevereiro, início de março não passa. Então, não sei, né? A gente começou início de agosto, né? Não sei também. Assim que soltar, eu já mando da senhora já. Então, tá bom. Vai ser muito bom. Eu agradeço a oportunidade. Faço aí as minhas palavras, as palavras do Alfredo. Muito obrigado por a senhora ter disponibilizado aí esse tempo com a gente. Eu sei que o sábado para a senhora aí como se diz, é um dia de descanso, um dia de resolver as coisas da senhora. Descanso? Ó, eu já atendi, já entrei com vocês aqui. É aquele descanso da faculdade, né? Aquele descanso carregando pedra. Isso é porque a Ellen está presencial, lá não. Aí. Hoje ela tá com senhora. Hoje são as aulas presenciais, lá ela que está lá hoje no batente. Hoje você tá só com 150 mensagens no celular, né, Cris? Acho que não chega tudo isso não, mas deve ser quase isso daí. Vai ter que contratar uma pessoa só para poder responder as mensagens da senhora. Só para responder as mensagens. Ai. Pessoal, então foi uma satisfação estar com vocês, né? Compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Espero ter ajudado. Espero receber novos convites. Com certeza, já está convidada. Bem. Deixa eu só soltar o calendário acadêmico. Vou botar nossa diretora acadêmica no pé da senhora. Pode deixar. Cris, obrigado. Eu que agradeço. Pra senhora. Para vocês também. Semana. Para vocês também. Terça-feira, se Deus quiser. Até terça-feira, se Deus quiser.